Eu não fui demitida. Fui pior, fui ignorada. Fiquei de pé no corredor lotado, segurando uma bandeja vazia, enquanto riam de mim como se eu fosse parte do chão. Ninguém me defendeu. Ninguém sequer notou quando meus olhos encheram de água. Naquela empresa de vidro, eu era só mais uma funcionária barata, noiva de um homem importante, treinada para sorrir e engolir. Engolir a humilhação. Engolir o silêncio. Engolir o medo de perder tudo. Eu queria gritar, mas aprendi cedo que gente como eu é mais bonita quieta. Então calei. Só que havia algo que eles não sabiam, e que, quando viesse à tona, não iria destruir apenas o meu noivado. Eu sempre soube que havia lugares onde eu só entraria pela porta de serviço. O saguão de mármore daquela empresa era um deles. Brilho demais, espelhos demais, gente demais, fingindo que não me via. Eu passava com minha pasta azul apertada contra o peito, ouvindo o eco dos saltos que não eram meus, carregando relatórios que nunca trariam meu nome. Às vezes, algum executivo me empurrava sem olhar, como se eu fosse parte do mobiliário. Foi ali, naquele chão gelado e lustroso, que aprendi o que era ser necessária e, ao mesmo tempo, invisível. Eu vinha de um bairro onde as casas eram coladas umas nas outras, e o ônibus demorava tanto que parecia birra. Minha mãe dizia que eu era o orgulho da família por ter conseguido aquele emprego no centro, no prédio de vidro, como ela chamava. Para ela, eu trabalhava num lugar de gente importante. Para a empresa, eu era só a moça que conferia números e carimbava notas. Eu fingia que não me importava, mas todo dia, quando o crachá apitava na catraca, eu sentia como se uma parte de mim ficasse do lado de fora, junto com o sol. Foi dentro desse contraste que ele apareceu. O homem com quem eu fiquei noiva, o funcionário de confiança do dono, o tipo de pessoa que todos sabiam o nome. Ele circulava pelos corredores como se o chão abrisse espaço, com o terno alinhado e o sorriso ensaiado de quem já está acostumado a ser ouvido. Quando ele começou a falar comigo, eu achei que fosse engano, uma brincadeira silenciosa do universo. Mas não era. Ele me ofereceu café, perguntou sobre meu setor, elogiou minha atenção aos detalhes. E eu, que nunca tinha sido escolhida para nada, acreditei. Ele dizia que vinha de baixo como eu, que entendia o que era pegar 2 ônibus e usar o mesmo sapato até furar o solado. Contava histórias de humilhações que teria sofrido antes de chegar ao cargo de confiança que ocupava. Eu chorava ouvindo, achando que finalmente alguém do lado de dentro sabia a dor de quem sempre ficou do lado de fora. Quando ele pediu minha mão num jantar simples, com copos de vidro embaçados e talheres tortos, eu disse sim tremendo. Achei que através dele eu também seria, enfim, vista. O noivado não mudou meu crachá, nem meu salário, nem o modo como a recepcionista desviava o olhar quando eu passava, mas mudou a forma como eu me movia pelo prédio. Alguns colegas começaram a cochichar. Outros passaram a me tratar com um respeito desconfiado, como se qualquer palavra pudesse chegar aos ouvidos de quem mandava de verdade. Ele, meu noivo, parecia gostar desse medo. Estava sempre lembrando em voz baixa o quanto era próximo da diretoria. Eu ria para não perceber o quanto aquilo me afastava ainda mais de mim mesma. Foi numa manhã chuvosa, daquelas em que o céu pesa sobre os prédios, que um novo funcionário apareceu no setor. Ele não tinha o terno engomado dos gerentes, nem o desespero silencioso dos estagiários. Trazia uma serenidade estranha, deslocada, como se estivesse visitando um mundo que não era o dele. Disseram que era um analista temporário, realocado de outra unidade para ajudar com uma auditoria interna. Quando ele apertou minha mão, seus olhos demoraram 1 segundo a mais nos meus, como se procurassem algo que eu mesma tinha esquecido ali. Ele se chamava Miguel, pelo menos era assim que se apresentava. Tinha um jeito quieto, observador, anotando tudo em um caderno simples, diferente dos tablets caros que os chefes adoravam exibir. Sentou-se perto da minha mesa e, nos primeiros dias, quase não falou. Só fazia perguntas sobre fluxos, notas, assinaturas. Parecia interessado demais em coisas que ninguém nunca tinha notado. Eu respondia com cuidado, com aquele medo antigo de errar
e ser descartada. Mas aos poucos fui percebendo que ele não ria dos meus silêncios, não apressava minhas respostas. Ele esperava. Meu noivo não gostou dele desde o primeiro dia. Disse que gente quieta demais nunca é confiável, que aquele tipo de funcionário geralmente tem mania de achar coisa errada onde não tem. Quando eu comentei que Miguel parecia apenas organizado, ele apertou forte demais minha cintura, num abraço que não era carinho, era aviso. Sussurrou no meu ouvido que eu precisava aprender a ser mais discreta, que tem coisas na empresa que é melhor não comentar com ninguém. Eu engoli a preocupação junto com o gosto de perfume caro que vinha do pescoço dele. Foi Miguel quem percebeu o erro numa planilha que eu mesma já tinha conferido 3 vezes. Um número pequeno, deslocado, mas que mudava tudo. Ele me chamou em voz baixa, apontou o campo e perguntou se aquilo fazia sentido. Eu senti o rosto ferver de vergonha por não ter visto. Mas, em vez de me expor, ele disse que isso acontecia quando alguém mexia demais nos dados. Você confia em todo mundo que tem acesso a esses arquivos? Ele questionou, sem olhar diretamente para mim. Naquele instante, a primeira fissura apareceu na parede perfeita que eu tinha construído em torno do meu noivo. A partir daí, Miguel começou a me incluir em suas pequenas investigações silenciosas. Não era um convite explícito, era um modo de colocar um post-it diferente, de pedir minha visão sobre um documento que ele já tinha analisado. Ele me perguntava o que eu achava estranho, e pela primeira vez, alguém queria ouvir meu achismo. Nas horas extras, quando o prédio esvaziava e o som dos elevadores parava, ficávamos os dois diante da luz fria do computador, cercados por pilhas de papéis, como se estivéssemos decifrando um idioma proibido. Enquanto isso, o comportamento do meu noivo começava a mudar. Ele chegava cada vez mais tarde, com desculpas prontas sobre reuniões importantes, viagens, almoços estratégicos. O brilho dos olhos que antes me encantava foi dando lugar a uma impaciência fria, impalpável. Quando eu tentava falar do casamento, dos convites simples que eu queria imprimir, ele desviava o assunto para o bônus anual, para as metas da diretoria, para qualquer coisa que o mantivesse girando longe da minha realidade. Eu percebia, mas fingia não entender. Amar, às vezes, é insistir em ficar cego. Numa noite específica, o prédio estava quase todo escuro. Só o nosso andar tinha algumas luzes acesas, como ilhas perdidas num mar de vidro. Miguel e eu analisávamos uma sequência de notas fiscais repetidas demais para ser descuido. Eu lia os números e ele desenhava setas, conectando datas e nomes. Um deles me paralisou. Era a assinatura do meu noivo, autorizando tudo. Senti o chão se afastar dos meus pés. Meu primeiro impulso foi justificar, dizer que devia ser um erro do sistema, que alguém poderia ter usado o login dele. Minha voz, porém, falhou no meio da frase. Miguel me olhou então, não como se desconfiasse de mim, mas como se estivesse pedindo licença para tocar numa ferida que eu guardava há muito tempo. Ele disse que isso ainda não era prova de nada, que pessoas em cargos altos muitas vezes assinavam sem ler. Mas suas palavras vieram carregadas de uma gentileza triste, como quem já viu aquela história antes. Ele me perguntou se eu confiava no meu noivo numa escala de 1 a 10. Eu quis dizer 10. A palavra não saiu. Nos dias seguintes, começaram a chegar rumores estranhos aos corredores. Falavam de um grupo dentro da empresa que desviava dinheiro dos contratos, de uma investigação sigilosa que vinha de cima. Alguns riam, dizendo que isso sempre acontecia e que ninguém importante seria punido. Outros sussurravam nomes, apostavam em demissões silenciosas. Eu caminhava por entre essas conversas como quem atravessa uma neblina de vidro, vendo tudo, ouvindo tudo, sem conseguir reagir. À noite, em casa, meu noivo parecia ainda mais distante, preso ao celular, sempre resolvendo coisas urgentes. Foi também naquela época que comecei a notar detalhes que antes eu ignorava. As mensagens apagadas rápido demais, os sorrisos que ele lançava para funcionárias novas no corredor, o jeito como colocava a mão nas costas delas em reuniões, marcando território que não era dele. Um dia, entre um café e outro,
Ouvi duas moças do atendimento rindo baixinho e comentando que ele tinha mania de colecionar noivas. Quando elas perceberam minha presença, o silêncio caiu pesado. Ninguém ousou explicar. Eu sorri torto, como quem não entendeu, e voltei para minha mesa com uma náusea que não passava. Miguel parecia perceber minha mudança de humor, mas nunca perguntava diretamente. Em vez disso, oferecia silêncio. Às vezes, bastava o jeito como ele empurrava uma caneca de café na minha direção, sem dizer nada, para que eu me sentisse menos sozinha. Nós dois ficávamos ali, lado a lado, cercados por números suspeitos e histórias que não estavam escritas em nenhum relatório. Eu começava a contar algo sobre minha família, sobre o medo de perder aquele emprego, e ele escutava com atenção rara. Havia algo na forma como ele me olhava que dizia: "Eu vejo você." Foi numa sexta-feira, fim de mês, quando a empresa inteira vibrava com o pagamento do salário, que a humilhação veio na forma mais direta. Estávamos no refeitório e meu noivo chegou cercado de colegas, falando alto sobre uma festa num lugar caro, onde talvez desse para passar depois. Uma das moças, com coragem imprudente, perguntou se eu iria também, já que era a noiva oficial. Ele riu. Riu alto demais, riu tempo demais. Disse que aquele tipo de lugar não era para gente do setor administrativo. As risadas ecoaram. Eu virei pedra com bandeja na mão. Ninguém percebeu quando deixei o refeitório. Ou fingiram não perceber. Fui para o banheiro, me apoiei na pia e vi meu rosto pálido sob a luz cruel do espelho. Pensei em tirar o anel e largar ali, ao lado do sabonete líquido barato. Mas as mãos tremiam. Quando voltei à sala, os olhos ainda vermelhos, Miguel levantou o olhar do computador e me seguiu apenas com a vista. Não perguntou nada. Só fechou uma planilha e abriu outra, como se estivesse me oferecendo uma espécie de refúgio dentro daquele mundo que já não me cabia. Naquela noite, ficamos até mais tarde de novo. Enquanto analisávamos lançamentos duplicados, Miguel me contou, em frases soltas, que às vezes era preciso perder tudo para descobrir o que ainda valia a pena segurar. Eu quis saber se ele falava por experiência própria, mas ele desviou, dizendo que certas histórias só fazem sentido quando a gente está pronto para ouvi-las. O edifício inteiro parecia suspenso no ar, silencioso. Eu sentia uma espécie de calma triste por estar ali ao lado dele, mesmo com o coração rasgado pela risada de horas antes. As evidências de irregularidades começaram a se alinhar diante de nós como peças de dominó. Nomes, contas, empresas de fachada. Em quase todas as trilhas, o nome do meu noivo aparecia em algum lugar, aprovando, intermediando, recebendo. Eu lia aquilo e sentia vontade de rasgar as folhas, de apagar o sistema, de voltar no tempo até o dia em que ele me ofereceu aquele primeiro café. Miguel, porém, mantinha a mesma serenidade contida. Dizia que a verdade tinha o hábito cruel de se mostrar inteira justo quando a gente menos queria vê-la. Um e-mail anônimo chegou à minha caixa de entrada, com cópias de conversas que nunca deveriam ter existido. Mensagens do meu noivo combinando com outros funcionários como ajustar relatórios, como compensar valores, como presentear fiscais. No meio de tudo, prints de conversas em tom íntimo com duas mulheres da empresa e uma de fora, promessas vazias, elogios ensaiados, frases que eu já tinha ouvido como se fossem únicas. Eu fechei a tela e senti algo dentro de mim quebrar sem barulho. Naquele instante, não era só a noiva traída. Era a funcionária usada como cortina de fumaça. Levei o e-mail para Miguel, mãos suadas, garganta seca. Ele leu tudo em silêncio, sem demonstrar surpresa. Perguntou se eu queria denunciar, se estava pronta para o que viria depois. Eu não estava pronta para nada, mas sabia que não conseguiria continuar fingindo. Enquanto ele imprimia os documentos e os guardava numa pasta, eu percebi o quanto havia confiado nele sem saber quase nada sobre sua vida. Era um paradoxo cruel. O homem com quem eu dormia me era estranho, e o colega que trabalhava ao meu lado havia se tornado o único lugar onde eu me sentia em casa. Os dias seguintes foram um teatro tenso. Reuniões convocadas às pressas, portas fechadas,
Cochichos sufocados nos corredores. Meu noivo começou a sumir da minha vista, sempre em encontro com a diretoria. Quando o via, seu olhar já não era o mesmo. Havia algo de agressivo, de calculado, como se ele medisse o quanto eu sabia. À noite, em casa, as discussões aumentaram. Ele me acusava de ser ingrata, de não entender como o jogo era jogado lá em cima, de querer atrapalhar o que poderia garantir nosso futuro. Eu olhava para ele e já não via futuro nenhum. A explosão veio numa segunda-feira de manhã, pouco depois de eu bater meu ponto. Uma mensagem geral convocava todos para uma reunião no auditório. O clima estava pesado, quase elétrico. Um homem que eu nunca tinha visto subiu ao palco. Terno escuro, presença firme, olhar que parecia atravessar as paredes. Ele se apresentou como o verdadeiro diretor-geral, recém-chegado de uma temporada fora do país, e anunciou uma investigação interna sobre um esquema de desvio de verbas. A cada palavra, eu sentia o ar no meu peito ficar mais denso. Meu noivo, sentado algumas fileiras à frente, enrijecia os ombros. Quando o diretor-geral anunciou os primeiros nomes envolvidos, o silêncio virou um peso concreto. Entre eles, o dele. Meu noivo, citado como líder informal de um grupo de funcionários corruptos. Houve murmúrios, uma espécie de choque teatral. Eu fiquei imóvel, como se meu corpo tivesse sido pregado na cadeira. Ele levantou abruptamente, tentou argumentar, dizer que era um mal-entendido, que ele sempre tinha sido leal. Os seguranças se aproximaram com delicadeza dura. Foi nesse momento que meus olhos encontraram, lá no fundo do auditório, o olhar de Miguel em pé, ao lado do diretor. Eu não entendi de imediato. Vi Miguel trocar algumas palavras com o homem no palco. Vi documentos sendo exibidos num telão. Vi provas que nós mesmos tínhamos organizado nas noites silenciosas. O mundo girava devagar. Depois da reunião, fui chamada a uma sala separada. Lá dentro estavam o diretor-geral e Miguel, mas ele já não vestia a camisa simples de sempre. Havia algo diferente na postura, no modo como ocupava o espaço, como se finalmente tivesse tirado uma máscara invisível. Quando se dirigiu a mim, a voz era a mesma, mas agora soava como de alguém que sempre pertenceu ao andar de cima. Foi ali que o segredo se mostrou inteiro. Miguel nunca tinha sido apenas um analista temporário. Ele era o próprio dono da empresa, o herdeiro silencioso que tinha decidido se misturar aos funcionários para entender onde o edifício estava rachando. Contou que, ao voltar para assumir o comando, ouviu boatos sobre desvios e resolveu ver com os próprios olhos. Disse que precisava saber quem, dentro daquela estrutura de vidro e arrogância, ainda fazia seu trabalho com honestidade, mesmo sem ser visto. Quando falou isso, seus olhos pousaram sobre mim com uma intenção que eu custei a aceitar. Eu me senti traída e salva ao mesmo tempo. Traída porque tudo aquilo que eu tinha dividido com ele, meus medos, minha infância, meus pequenos sonhos de casamento simples, havia sido confidenciado a alguém que escondia a própria identidade. Salva porque, sem ele, eu continuaria presa a um noivado fantasma, usada como fachada por um homem capaz de vender tudo, inclusive pessoas, em troca de poder. Eu perguntei se, para ele, eu não tinha sido apenas mais um dado no relatório. Miguel respirou fundo antes de responder que, em algum ponto, a investigação deixou de ser só sobre números. Ele confessou com a mesma serenidade firme de sempre que se apaixonou por mim no meio dos arquivos, nas noites em que eu achava que ninguém ligava para o que eu dizia. Disse que viu em mim uma honestidade teimosa, uma dignidade discreta que resistia mesmo às humilhações públicas. Eu chorei, não de alegria, mas por não saber o que fazer com aquele amor vindo de um lugar tão distante do meu. A diferença entre nós nunca pareceu tão grande. Ele, dono de tudo aquilo. Eu, uma funcionária que ainda precisava do vale-transporte para voltar para casa. O desfecho não foi um abraço cinematográfico no fim do expediente. Meu noivo foi afastado, investigado, exposto. Parte da empresa caiu com ele. Eu aceitei ficar, não porque me prometeram um cargo melhor, mas porque queria, pela primeira vez, ver o prédio de vidro sem a sujeira escondida atrás. Miguel me ofereceu um tempo.
Disse que não esperaria respostas rápidas de alguém que passou a vida inteira esperando do lado de fora das portas. Às vezes, ainda nos encontramos em reuniões ou em corredores silenciosos. Quando nossos olhos se cruzam, há um reconhecimento mudo. Eu não sou mais invisível. E seja qual for o nome disso que nasceu entre nós, ele carrega, enfim, a dignidade de quem sobreviveu à humilhação e à verdade revelada tarde demais.